Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja gloriosa, a paz de Jesus. Uma boa noite para todos. Mais um culto de libertação pela honra e glória do Senhor, onde eu fui incumbido estar aqui essa noite, com essa oportunidade, trazendo a mensagem da parte de Deus. Aleluia. Pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, aleluia, versículo 10 ao 12, aleluia. Só confirmação da parte do Senhor, né? A palavra introdutória, Deus já confirmou a palavra, né? E a irmã também falou, né? O louvor, o diácono trouxe também, tentar, é porque a ordem é para marchar, irmão, é não recuar, é não parar, é seguir em frente. Aleluia. Glórias a Deus. Êxodo 14, versículo 10 ao 11. 10 ao 12, perdão. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tem feito assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que lhe falamos no Egito, dizendo: deixa-nos servir aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Você pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É um texto bastante conhecido, né? Mas o Senhor renova a sua palavra todos os dias, e essa palavra tem falado comigo essa semana, né? Quando fui chamado para trazer a palavra, estava meditando duas palavras, né? Foi aquela que eu trouxe no culto de quarta-feira, esse Mefibosete, e essa palavra também o Senhor estava ministrando no meu coração, aonde nós sabemos que o povo foi escravo muitos anos ali no Egito, até que Moisés foi enviado pelo Senhor para ser o libertador desse povo. Muitos anos de cativeiro, até que surgiu um libertador. E a gente sabe das pragas, né? Tudo que aconteceu, o coração de Faraó endurecido, até que veio a sombra da morte, né? A última praga, no qual Jesus, representado como cordeiro imolado sobre os umbrais da porta, livrando o seu povo e trazendo ali a morte aos primogênitos do Egito. E aí segue que Faraó permite que o povo vá depois dessa última praga. E o que me chama a atenção nesse texto foi o propósito do Senhor para o seu povo. Porque se a gente olhar para o texto, no capítulo 13, o Senhor já disse na sua palavra que não permitiria que o povo fosse pelo caminho dos filisteus, mas que os levaria ao deserto. Há uma palavra, acho que uma das petições de Moisés, uma vez Moisés fala: deixe que o povo vá servir Deus no deserto. Deus já estava determinando ali o processo que o povo iria passar para chegar naquele lugar, até Canaã. Mas existia uma passagem muito mais rápida, que era o caminho dos filisteus, né? Cerca de 400 quilômetros ali, 500 quilômetros. Hoje em dia, com asfalto, tudo, seria muito mais rápido, mas naquela época talvez uns 40 dias eles teriam levado para chegar na Terra Prometida. Mas foi 40 anos até eles chegarem lá. Então o processo de Deus nas nossas vidas, ele não é da maneira que a gente quer. É árduo, é difícil, a caminhada não é fácil,
Mas o Senhor tem um projeto para tudo. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um projeto de Deus. Aleluia. E o propósito de Deus contra Faraó também. Lá no seu versículo 1, ele falou, o Senhor Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que deem a volta e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele, assentais no campo junto ao mar. Porque Faraó dirá aos filhos de Israel: encurralados estão na terra, e o deserto os encerrou. Deus já fez de propósito, ele colocou o povo acampado para que Faraó, com seu coração endurecido, visse aquela situação e dissesse: eles estão cercados, eu não vou deixar eles partir. Depois que tudo que eles fizeram conosco, ele não vou deixar que eles partam. Eles estão encurralados, só tem um mar na frente deles. Se a gente perseguir eles agora, a gente mata eles. Então ele ali junta seus homens, seus carros e vão atrás do povo. E todo mundo sabe que chega nessa passagem que o povo teme. O povo já viu a coluna de fogo, já viu a coluna de nuvem, o sobrenatural de Deus acontecer através das pragas, mas mesmo assim o povo temeu. E o povo falou contra Deus, perguntando, questionando a Moisés se eles morreriam ali, se não era melhor eles ter ficado lá no Egito. Nós sabemos que o Egito é o mundo, Faraó é Satanás, é o inimigo das nossas almas. Ele nos persegue, porque quando decidimos sair do mundo, há uma perseguição espiritual sobre as nossas vidas. E muitas das vezes chegamos de frente a um mar de dificuldade, aonde nós não sabemos para onde ir. Chegamos num impasse. Atrás vem Faraó e na frente um mar. E para onde passar? Para onde ir? Quando chegam os problemas da vida, a gente não sabe o que fazer muitas das vezes. Às vezes tem 1 ou 2 problemas que a gente consegue resolver com paciência, oração. E quando a maré de problemas ela surge nas nossas vidas, a gente fica sem saber o que fazer. Quem não já se sentiu perdido diante das dificuldades, diante de problemas, diante de uma palavra, E é assim também nas nossas vidas. E o povo ali, ele se sentiu encurralado, a certo ponto de ter tanto medo, que eles falaram com Moisés, se era melhor eles terem morrido no Egito, do que terem morrido no deserto. E ali o Senhor, no versículo 13, Moisés, com a autoridade de Deus, ele diz: não temais, estáis quietos e vede a salvação do Senhor, que ele vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarei a ver. É a promessa do Senhor para as nossas vidas. Você saiu do mundo, você saiu da terra do Egito, pode estar Satanás perseguindo a tua alma, pode o inimigo estar tentando te matar, está tentando, mas ele não vai conseguir, porque a peleja não é nossa, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. É Ele quem peleja por nós, Há tantos enfermos, o pastor mesmo vai passar por uma cirurgia, mas o pastor sabe que essa peleja não é dele, essa peleja é do Senhor Jesus, e tudo é pela vontade do Senhor Jesus, senão não estaríamos neste lugar, e você não seríamos servos e servas do Senhor, porque cremos nele, sabemos que dele é a última palavra. Nós podemos clamar ao Senhor, invocar o seu nome na angústia, é o que a palavra nos diz: clame a mim na angústia. E o Senhor, pela sua misericórdia, ele nos ouvirá, porque Deus é um Deus bom, irmãos. Deus é um Deus amável, Ele chamou a gente como filho, Não é só um Deus irado o tempo todo, mas é um Deus amoroso, porque a palavra do Senhor, o resumo todo da Bíblia, não é o povo de Israel. A história da Bíblia não foi contada para o povo de Israel. Não é um livro do povo, é um livro de um Deus que chamou um povo para servir. E esse povo, depois de tudo que passou, todos os milagres, tudo que aconteceu, esse povo, ele sempre abandonou a Deus. Mas Deus, com seu amor ágape, nunca o abandonou. Até hoje, nunca o abandonou.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que ele se revela a Moisés. O eu sou, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre há de ser. Aleluias. Então Deus começa a agir. Aqui no versículo 19, então, acho que o mais importante dessa passagem, e muitos talvez não se atentem, que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel apartou-se e ia por trás deles. O anjo na Bíblia, quando está com o A maiúsculo, nós sabemos que é Jesus Cristo, né? Citado no Antigo Testamento. Então, o anjo de Deus que estava à frente do povo, ele foi para trás. Então, Jesus se colocou atrás, guardando o inimigo, né? Guardando o povo contra o inimigo. E a palavra fala que o povo não conseguia ver, porque era escuridão, né? Porque quando Jesus ele entra na peleja, acontece o manifestar do Espírito Santo, que é a coluna de fogo e a coluna de nuvem. É a glória do Senhor. O Espírito Santo ali se manifesta. Quando Jesus, o anjo de Deus, começa a agir, ali acontece o manifestar também do Espírito Santo. E ali ele iluminava o povo, mas ao mesmo tempo trazia escuridão para os seus inimigos. E Deus pede que muitas das vezes, quando acontece esse encurralamento nas nossas vidas, que os problemas chegam de tal maneira que a gente não consegue saber o que fazer, é usar de autoridade. Esse é para que serve o cajado da mão de Moisés, para agir com autoridade. Deus poderia muito bem abrir o mar, sem falar nada com Moisés, mas ele falou: estenda a tua mão, pega a tua vara, estenda a tua mão. E o mar se abriu. Um dos milagres mais importantes da nossa história. O mar se abriu e o povo passou a seco. Faraó, vindo atrás, foi engolido. Por quê? Porque o Senhor já estava pelejando. O Senhor já tinha projetado, já existia um plano, né? Quem tem ouvido já está entendendo. Deus já tinha um plano. Antes mesmo do seu povo já sair do Egito, Deus já tinha determinado um plano para eles. Eles sabiam o trajeto certo que eles deveriam andar. Eles sabiam que Faraó iria persegui-los, porque de todas as pragas que teve no Egito, para mostrar a soberania de Deus, naqueles deuses, Faraó se considerava um deus na terra, né? O descendente do próprio Ra. Então precisava também mostrar para todos, não somente do Egito, mas a Bíblia fala também até os outros povos que ficaram sabendo, temeram ao Senhor, porque eles destruíram aquele que era considerado o Deus desse mundo. Assim também como Jesus irá destruir o Deus desse século com D minúsculo. Então, Senhor, as pragas, tudo tem um fundamento. Nada que o Senhor fez, que ele endureceu o coração de Faraó. Teve um propósito para mostrar que só ele é Deus. Não existe outro Deus além dele. Os egípcios tinham deuses com cabeça de rã, deuses com cabeça de boi, e todas as pragas determinadas para esses tipos de animais era para humilhar aquilo que não tinha efeito nenhum. Era só a imaginação do homem. Não existiam esses deuses, porque só o Senhor é Deus. O que tenta roubar a glória do Senhor são demônios. Eles não têm esse poder. Só o Senhor tem o poder. Só Ele tem o poder de levar para você no mar e abrir ali uma passagem segura para você. Só o Senhor, Ele tem o poder de, onde não existir porta, Ele abrir porta. Porque só Ele é dado a chave que abre e fecha. E onde não tem porta, Ele faz uma porta para você passar. Não existia ali uma abertura, né? Tem gente que já inventou que a maré desceu. Irmãos, vamos crer o que está escrito na palavra de Deus. Tudo que é imaginação do homem, fica na imaginação do homem. Eu creio naquilo que está escrito na palavra, que o Senhor abriu o mar para o povo passar. Essa é a palavra que nós devemos crer. E Deus abriu aonde não existia passagem nenhuma. Ele abriu um caminho para que o seu povo passasse. Nessa noite o Senhor está falando contigo. Eu estou abrindo uma passagem. Eu estou abrindo um caminho.
A dificuldade pode ser grande, o inimigo talvez esteja te perseguindo e os problemas estão se levantando na sua vida que você não consegue ultrapassar, não consegue avançar. Mas o Senhor está dizendo: ei, se aquieta, não recue, não tente voltar atrás, não tente voltar para o mundo. Aquilo que passou, passou. Eis que fiz novas todas as coisas. Eis que já fiz um projeto na tua vida. Não recue, não volte atrás, porque eu estou contigo. O inimigo pode estar te perseguindo, os problemas estão te afligindo, mas a ordem ainda é para marchar, irmão. A ordem ainda é para marchar, porque está perto o grande dia e a ordem é para marchar. O Senhor tem falado muito comigo: não desistir do chamado, erguer a cabeça, porque o Senhor nos tem chamado como escolhidos e escolhidos da sua casa, irmãos. Todos aqui foram chamados com um propósito, né? O Senhor Jesus, Ele tem colocado sobre as nossas vidas autoridade nesses últimos dias, né? E as promessas de Deus se cumprem, né? E depois, quando elas se cumprirem, nós iremos cantar do outro lado. Mas para cantar do outro lado, irmão, é muita prova. E até mesmo eles que cantaram do outro lado ainda foram enfrentar o deserto. Então o Senhor, Ele nos leva a muitas circunstâncias. Ele nos leva a passar por as águas, passar pelo fogo, depender totalmente de Deus, a ponto de o próprio alimento que você necessita cair do céu. E mesmo inconformado, você diz às vezes que o alimento é pouco, Deus, Ele envia também codornizes do céu também. Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. É um Deus poderoso. É um Deus que quando está muito quente, Ele traz a nuvem do refrigério. Aleluias. E quando você está com frio, quando você está sozinho, Ele traz ali o fogo do Espírito Santo na tua vida para inflamar o teu coração. Esse é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele. Nós não estamos aqui porque escolhemos a Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Ele já traçou um plano para nós. E o plano dele é perfeito, irmãos. O plano dele é tão perfeito que Ele deu o próprio Filho para poder concretizar esse plano. E foi através do sangue dele que hoje temos essa palavra em nossas mãos, essa autoridade. A autoridade de seguir em frente, sabendo que temos Jesus conosco, sabendo que não importa a dificuldade, não importa as tribulações que nós vivemos, porque muito maior é a glória que há de vir. Muito maior é aquilo que nos espera. Irmãos, chegou um tempo, assim como o povo, uma coisa que me chama a atenção, o povo, ele caminhava junto. Depois que o povo começou a contentar, aconteceu ali, né, onde foram tragados pela terra, mas o povo ele marchava unicamente, porque Deus precisou preparar todo esse cenário para transformar eles em uma nação, né? O povo escolhido em uma nação. Eles eram só um ajuntamento de escravos, mas teve que precisar 40 anos para transformar eles em uma nação. E assim o Senhor também nos chama. Irmãos, somos povo de Cristo, somos a noiva do Cordeiro, estaremos com Ele todos juntos pela glória do Senhor Jesus. Eu creio que todos aqui nos veremos naquele grande dia, irmãos. É tempo de se unir na presença de Deus, porque quando a igreja ela clama, ela se une, em vez de fazer o contrário do que foi falado no texto, em vez de blasfemar e perguntar se não tinha um lugar melhor para morrer, a igreja deveria clamar numa só voz, pedindo ao Senhor o socorro, o auxílio. Estamos aqui, irmão, como irmãos e irmãs na casa do Senhor Jesus. Na casa de Deus, irmãos, não temos inimigos, porque a palavra fala que o inimigo das nossas almas é Satanás. Nós lutamos contra potestades, contra ordens da maldade, não contra as pessoas, irmãos. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar Ele em espírito e em verdade.
porque não importa a tribulação, irmão, não importa, não importa, não importa se o mar está bem na sua frente, ele vai se abrir, porque a palavra de Deus, hoje, nessa noite, é que o mar irá se abrir na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode abrir as águas para você passar seco? Você crê nisso mesmo, de todo o teu coração? Você crê que essas dificuldades que você tem enfrentado, hoje é o dia em que o Senhor irá colocar a sua mão poderosa, com a tua mão estendida em autoridade também, clamando ao Senhor, e Ele vai abrir esse mar na tua vida. Creia no Senhor Jesus, irmão, de todo o teu coração. A gente está pregando aqui a palavra de Deus. Não quero falar nada de mim, eu só quero trazer o que está escrito na palavra. Nesse capítulo 14, é o Senhor que abre o mar. É Ele que faz o agir. Ele teve um propósito, o povo não entendeu. Mas Moisés falou com autoridade. Eles entenderam, continuaram a marchar. Por mais que estivessem com medo, por mais que achassem que ia morrer, eles continuaram marchando, até que Deus operou o sobrenatural. E a palavra fala que todos temeram ao Senhor. Todos os povos temeram ao Senhor. E o povo de Israel ali foi conhecido por todas as nações, porque grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas, o livrou da mão de Faraó. E Deus mostrou que Ele é mais poderoso que o Deus dessa terra, porque Ele engoliu Faraó e seus cavaleiros no mar, para nunca mais voltarem. E nunca mais voltarem, irmãos. Assim também Satanás e as hordas da maldade na sua vida nunca mais retornarão, porque Deus fez novas todas as coisas. Essa palavra do Senhor Jesus é uma palavra simples, mas a palavra poderosa. Que os irmãos venham meditar nela, que os irmãos venham também crer nessa palavra, porque, irmãos, hoje em dia a gente vê muito entretenimento, a gente vê muita coisa, mas antigamente, irmãos, era só a palavra eficaz. Os tempos antigos era só a palavra eficaz, não tinha coisa de teologia, não tinha nada disso, porque antes o poder de Deus era suficiente. Eu creio ainda nesse poder. Antes precisava ficar pulando, rodando, né? Se o Espírito Santo mover, sim. Mas a gente sabe que hoje em dia é muita coisa da carne. Mas eu ainda creio no mesmo poder diante do Senhor, que apenas a palavra do Senhor, ela é eficaz para operar o sobrenatural. E eu tenho certeza que o Senhor está operando nessa noite o sobrenatural. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Amém, meus irmãos? Havia uma inquietação, uma falação, tumulto, né? Um alvoroço, mas Moisés sabia o Deus que ele estava guiando ele, né, meus irmãos? Né? Ele vai falar para o povo, né, ficar quieto, né? Se aquietai, não tema, aleluia, porque esses egípcios que hoje você vê, nunca mais os verás. O Senhor pelejará por vós e vós calareis, meu irmão. Tem hora que tem que fechar a boca, quietinho, parar de fazer alarde e deixar Deus operar. Quantos estão nesta noite confiando no Senhor? Aleluia, esse processo aí que veio, olhe bem, mire bem nele, porque nunca mais o verá. Quem crê no poder da palavra, irmão, fica de pé. As irmãs vão para o corredor. Aleluia. Esses egípcios que hoje você vê, nunca mais o verá, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis, meus irmãos. Aleluia. Tem hora que a gente tem que se calar e deixar Deus operar, né? Deixar Deus bradar, aleluia, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Glória a Jesus. Vamos estar no corredor, os irmãos fazem a fila aí. A palavra está agindo nesta noite, né? Nós vamos louvar com a nossa irmã Lenita, nossa irmã André, estará louvando ao Senhor também, nossa irmã Denise. Glória a Deus.